A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. O discurso do deputado federal Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, virou uma página na história do Brasil. Um país que acabara de sair de 21 anos de um regime de exceção em que os direitos políticos dos brasileiros haviam sido cassados por um ato institucional que autorizava o presidente da República a decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das câmaras de vereadores e suspender os mandatos dos parlamentares. Com o fim do AI-5, o Brasil retomou o caminho da democracia. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O trabalho da Assembleia, que resultou na Constituição Federal de 1988, começou 19 meses antes, no dia 1º de fevereiro de 1987. Na ocasião, foram distribuídos mais de 5 milhões de formulários pelos Correios, para que a população pudesse encaminhar suas sugestões. Ao todo, foram coletadas mais de 72 mil sugestões de cidadãos e cidadãs e mais de 12 mil propostas de constituintes e de entidades representativas. 1 ano e 7 meses de debate na Assembleia Constituinte, análises de projetos, escuta popular, manifestações e avanços. A 7ª Constituição brasileira tinha o objetivo de proteger o Estado, garantir direitos e devolver o poder às mãos do povo. Ao deputado constituinte Joaquim Aickel, coube a tarefa de ser relator do debate sobre a pena de morte. O relator ia ser o Michel Temer, que era procurador, era promotor de justiça, e ele resolveu que ele não iria fazer a relatoria e indicou um colega do MDB, do PMDB, que era eu, e eu fiquei meio assustado. Imagina, um menino de 26 anos debater com Amaral Neto, o grande repórter da década de 60 e 70, que era o autor da emenda da pena de morte. Eu sofri uma pressão gigantesca. Meus amigos, alguns eram a favor da pena de morte e eu sempre fui contra. Eu acho que a pena capital, o Estado não pode matar ninguém, né? O Estado não pode decidir pela vida de ninguém, dar a alguém uma sentença irrevogável, né? Mas as sentenças têm que ser passíveis de revogação. A morte não tem revogação. Joaquim Aickel fez parte de um grupo seleto de maranhenses que incluía outros 17 deputados representantes do Maranhão. Eram 18 no total de 559 constituintes responsáveis pela elaboração da Constituição Cidadã. A Constituição de 1988 colocou a educação como dever do Estado, garantindo a gratuidade, ampliou os esforços para a inclusão de crianças com deficiência no sistema de ensino, criou o Sistema Único de Saúde, o SUS, e promoveu melhorias na legislação trabalhista. 35 anos depois, a Carta Magna, promulgada em 1988, continua símbolo da democracia brasileira. Foi aprovada com 250 artigos e mais de 1.600 dispositivos. Qual que é a importância da Constituição, na sua opinião? É porque constitui os direitos, né?
os direitos da sociedade, do trabalhador, né? Para nós brasileiros é muito importante, porque é o desenvolvimento do Brasil, né? A segurança para nós, eleitor, né? E aí vai. Então, para mim foi muito importante até hoje, tipo assim, entendeu? Garantimos os direitos, né? Muita coisa mudou depois da Constituição, né? E muitos direitos que as pessoas não tinham, né? E agora tem. Nas páginas que regem o Brasil, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, inclusive o direito ao voto. Ao longo dos anos isso foi se aperfeiçoando, as conquistas foram se sedimentando, de forma que hoje o voto é universal, todos têm direito ao voto, claro que ressalvado aquelas hipóteses do voto facultativo. Mas de toda sorte, todo aquele que tiver alistado, ele tem condições de se dirigir a uma cabine eleitoral e votar. Participar, portanto, do processo eleitoral. Em síntese, eu posso dizer que hoje o voto no Brasil é uma conquista da civilização. Uma Constituição de modelo analítico, próprio das democracias. E isso, inclusive, é importante para que as pessoas compreendam o porquê do judiciário ser tão acionado, porque uma vez que os direitos estão lá, né, e esses enunciados que estão na Constituição têm força normativa, todas as vezes que alguém entende que algum direito que foi ali assegurado, ele não foi efetivado pelo Estado, vai provocar o Poder Judiciário a dar resposta para o caso concreto. E aí se tem essa ideia de judicialização, mas isso é próprio das democracias, né? O desenho institucional do Estado brasileiro, ele é esse. Você tem o parlamento cumprindo o seu papel, né, de elaborar os enunciados normativos, o Poder Judiciário tem o seu papel de interpretar e fazer a aplicação desses enunciados e o Executivo, que é o grande administrador. Passados 35 anos, existem críticas à forma como foi pensada. E o que se viu foi uma ação dos constituintes no sentido de garantir que não houvesse um retrocesso. Nesse ponto, nós pecamos um pouco, porque nós passamos a nos preocupar tanto em defender os direitos e defender a democracia de tal maneira que não houvesse um retrocesso e não nos preocupamos com as outras, não nos preocupamos muito com as outras coisas que poderiam ser cruciais para um maior desenvolvimento da cidadania e mesmo da economia e, de um modo geral, do povo brasileiro. A Constituição Cidadã Brasileira inspirou constituições estaduais. No Maranhão, deputados constituintes também fizeram história. A Constituição, vamos lembrar, tinha um excelente relator, que era o deputado José Bento Neves. O líder do governo Cafeteira era o deputado Raimundo Leal. Tinha um conjunto de deputados jovens que tinham trabalhos e que deram uma participação muito grande. Eu, pessoalmente, sou muito feliz. Eu aprovei a emenda da FAPEMA, aprovei a emenda da UEMA e aprovei a preservação da Lagoa da Jança. Portanto, a Constituição, para mim, foi um culminar de um trabalho que eu vinha pensando há muito tempo. Muito feliz, foi uma boa experiência, assim. Símbolo do processo de redemocratização do Brasil, a Constituição Federal de 1988 reestruturou os poderes da República e garantiu ao país direitos e a liberdade para seguir em frente, mesmo diante de tantos desafios. Nós alcançamos na nossa experiência constitucional desde 1824 até os dias presentes um momento de mais alta maturidade, porque nós temos uma Constituição que regula o período democrático mais longo da história brasileira, é uma Constituição que tem uma dimensão puramente institucional, os poderes, a federação, mas tem um forte componente social. É uma Constituição que no artigo 5º assegura direitos fundamentais e também nos artigos subsequentes direitos sociais.
Eu diria que os constituintes de 87 e 88, no caso federal, e os constituintes estaduais do Maranhão de 89, devem se orgulhar. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais.